E aí, galera? Beleza? Todo mundo em paz aí? Bom, hoje nós vamos finalmente encerrar a unidade 1 do livro 4. Vamos falar sobre a reflexão da luz e as leis da reflexão. Vai ser uma aula curtinha, basicona, bem rápida, para a gente poder encerrar essa unidade, partir para a unidade 2 logo. E nessa imagem de capa, eu trago esse gatinho fofinho aí, provavelmente se olhando no espelho, né? E aí essa é uma imagem que vai falar muito sobre essa aula, né? Percebam aí a distância que esse gatinho está do espelho, a distância da imagem formada para ele, etc, né? E a gente vai entender então algumas características aí sobre a interação da luz com espelhos, né? E essas leis da reflexão. Então vamos em frente aqui. Bom, luz e espelhos são dois elementos que interagem, né? E aí a gente vai ver a reflexão da luz nesses espelhos, beleza? Como vocês estão vendo com esse outro doguinho fofinho aí. Então vamos lá. O mecanismo da visão se dá por meio da reflexão da luz que ocorre em corpos e objetos. Dessa forma, enxergamos as fontes de luz secundária, os corpos iluminados, né? Pois estas refletem a luz que chega até elas, ou estes, né? Pois estes refletem a luz que chega até elas. Então, beleza. A gente enxerga os corpos, os objetos, as superfícies e etc e tal, porque a luz que incide sobre eles reflete, aí os nossos olhos conseguem captar isso daí. Legal. Um espelho plano é uma superfície plana, obviamente, e polida, né? Então, ela fica bem lisinha. E aí ele vai promover a reflexão da luz de forma regular, que é aquela lá em que a velocidade de propagação e o paralelismo dos raios que incidem sobre ele não se perdem. Legal. E aí forma-se um ângulo de mesma proporção da forma como os raios luminosos que incidem sobre ele. Portanto, vai formar um ângulo da mesma forma. Nessa imagem aqui vocês vão conseguir entender direito. Então tem essa fonte luminosa, né, emitindo esse raio de luz vermelho sobre uma determinada superfície plana, então um espelho plano. E aí vocês percebem que existe um raio luminoso que está sendo refletido, né, numa direção de propagação inversa, formando um ângulo igualzinho ao ângulo desse raio de luz que está incidindo no espelho. Então percebam que esse é um fenômeno que vai acontecer. Então, de acordo com o ângulo de incidência do raio luminoso, o raio refletido vai seguir esse mesmo ângulo. Então, é um padrão, beleza? Então, olha só. A reflexão é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre um objeto ou superfície, que é isso que vocês estão vendo nessas duas imagens. Tanto na imagem do cachorrinho na frente do espelho, ou seja, a imagem formada ali nada mais é do que a luz voltando a se propagar no meio de origem após incidir em um determinado objeto. Então, essa luz é incidida no doguinho, o doguinho na frente do espelho vai refletir essa luz no espelho e o espelho, por sua vez, vai refletir essa luz de volta. Na imagem de baixo, a gente está vendo uma fonte luminosa sob um determinado ângulo em relação ao espelho, aonde o feixe luminoso está sendo refletido, e aí a gente tem a luz, né, um outro feixe luminoso sendo refletido desse espelho nesse mesmo ângulo de incidência. Beleza. Então, olha só. Aqui a gente vai poder entender um pouco melhor quais são esses elementos que fazem parte aí da reflexão da luz em espelhos planos. Percebam aí que nós temos o raio incidente, tá? Que é esse daqui, e o raio refletido. Da mesma forma como aquela imagem anterior lá da fonte de luz vermelha, beleza? Aqui a gente tem, nesse traçado pontilhado aqui, né, N, uma reta imaginária, né, que é justamente a reta formada pelo ponto de incidência do raio de luz. E aqui, azulzinho, a gente tem o espelho. Bom, vamos olhar para os elementos dessa imagem aqui. Ó. A gente tem o raio incidente, tá? Que ele indica o caminho da luz que atinge o espelho no ponto em que ele incide. Portanto, esse raio incidente ele vai indicar o caminho da luz refletida. Beleza? Nós temos o raio refletido, que ele indica o caminho da luz que emerge do espelho a partir do ponto de incidência. Então, ele emerge aqui desse espelho, porque ele está sendo refletido. E aí a gente percebe a direção dele.
o caminho que ele está seguindo. Nós temos a reta normal, que é a reta N, beleza? Que é essa que eu falei aqui, que é esse pontilhado, que é perpendicular ao plano que contém o espelho no ponto da reta de incidência. Forma um ângulo de 90 graus. Então percebam, pessoal, nós temos aqui o espelho e essa reta N, né, essa reta normal, ela forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Nós temos o ângulo de incidência, que é aquele que o raio incidente forma com a reta normal. Então, o raio incidente está aqui e a reta normal aqui. Por sua vez, nós temos esse ângulo formado aqui, ó, que é o ângulo da incidência. Da mesma forma como a gente tem um raio refletido, a gente tem o ângulo de reflexão, aquele que o raio refletido forma com a reta normal. Beleza, são esses os elementos que fazem parte da reflexão da luz num espelho plano. Toda vez que nós tivermos os raios luminosos incidindo em um espelho plano, haverá a reflexão desse raio se dirigindo numa propagação oposta à que foi emitido. E aí a gente tem a formação tanto de um ângulo de 90 graus, com essa reta normal N aí, né? Essa reta imaginária. E aí a gente tem os ângulos sendo formados tanto do raio incidente quanto do raio refletido. Portanto, futuramente, quando vocês forem fazer um exercício, seja os exercícios do final da unidade, que vocês vão fazer depois dessa aula, ou futuramente, né, no ensino médio, vestibular e tal, esses são os elementos que vocês vão ter que levar em consideração quando o assunto for reflexão da luz em espelhos planos. Legal, gente? Bom, vamos falar sobre as leis da reflexão, então, continuando aqui, ó. As leis da reflexão são duas. A primeira lei: os raios de luz incidentes, o RI, né, o raio de incidência, e os raios refletidos, o RR, né, o Rzão, Rzinho, ou seja, o raio que refletiu ali a partir do espelho. E a reta normal, essa reta tracejada aqui que forma o ângulo de 90 graus, eles estão no mesmo plano, ou seja, eles são coplanares. Estão no mesmo plano, tá? Então percebam, o raio de incidência, o raio de reflexão e a reta são coplanares, estão todos em um mesmo plano. Legal. A segunda lei da reflexão. As medidas do ângulo de incidência, esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo formado entre o raio de incidência e a reta normal, beleza? E também do ângulo de reflexão, esse outro ângulozinho aqui, do raio refletido com a reta normal, certo? São as mesmas. Ou seja, os ângulos são congruentes. Beleza, pessoal? Então nós precisamos nos lembrar de várias coisas que a gente falou nas aulas anteriores. A primeira delas é sobre os princípios da propagação da luz. A luz se propaga de forma retilínea. Quando a luz se propaga sobre um espelho plano, ela vai ser refletida, seguindo aí uma propagação, beleza? Diferente da qual ela foi incidida, pois ela está sendo refletida em um espelho. Ocorre a formação de um ângulo de 90 graus com essa reta normal. Essa reta normal ela se dá exatamente no ponto de incidência do raio de luz, né? E aí nós temos a formação de outros dois ângulos: o ângulo de incidência do raio de luz com a reta normal e o ângulo de reflexão do raio refletido com essa reta normal. Esses ângulos eles terão o mesmo valor. Então, de acordo com o ponto de incidência do raio luminoso em relação ao espelho, eu vou ter a formação de um determinado ângulo em relação a essa reta normal, beleza? E aí eu vou ter a formação de um mesmo ângulo, né, de mesma medida, um ângulo congruente em função do raio refletido, beleza? Então, independente da forma como eu estou incidindo esse raio luminoso, eu vou ter a formação de ângulos iguais, tá? E aí, tanto o raio de incidência, o raio refletido e a reta normal estarão sempre no mesmo plano. São coplanares, beleza? Bom, e aí para a gente fechar, tem uma outra característica que é importante sobre a reflexão em espelhos planos, que é a formação de imagens virtuais, onde se observa que a distância do objeto refletido para o espelho é a mesma da imagem formada no espelho. Forma-se uma imagem 2D de duas dimensões, altura
e largura, tá? A gente não consegue ter a dimensão da profundidade, da espessura, que aí senão a gente teria uma imagem 3D, beleza? Então, observem aqui. A gente tem um espelho e um jarro de barro, beleza? Percebam que a distância que esse jarro está do espelho é a mesma distância da imagem do jarro formada em relação à superfície do espelho. Então, portanto, se eu estou em frente a um espelho, por isso que eu tinha falado lá daquela imagem inicial do gatinho, e para vocês perceberem a distância que o gatinho estava do espelho e da imagem formada lá. Então, voltando. Se eu estou em frente a um espelho e eu estou a uma distância de 1 metro desse espelho plano, a imagem formada nele, a imagem virtual formada nele, ela vai estar exatamente a 1 metro desse espelho plano, né? Então, é uma imagem virtual, não se esqueçam disso. Então, é como se eu tivesse a 2 metros da imagem formada. Entenderam isso? Então, se eu estou a 1 metro do espelho, a imagem formada nesse espelho vai estar como se fosse a 1 metro de profundidade dele. Da mesma forma como vocês estão vendo nesse exemplo aqui, ou então nessa imagem aqui. Essa menina está se olhando no espelho. Beleza. A distância que ela está do espelho é a mesma distância da imagem formada no espelho para a superfície dele. Certo? Então, nós temos aí a formação de uma imagem de 2 dimensões, bidimensional, uma imagem virtual, aonde a distância entre a pessoa, né, ou o objeto que está sendo refletido para o espelho, ela vai ser equivalente à distância da imagem formada para a superfície desse espelho. Isso é bem interessante. E uma outra coisa, uma outra curiosidade é que, dependendo do ponto aonde um segundo observador está da pessoa e desse espelho, a imagem refletida ela pode ficar menor ou maior. Então, quando nós olhamos para a imagem dessa moça aqui em frente ao espelho, a gente tem essa impressão de que ela está maior do que a imagem formada por ela, porque nós estamos a uma certa distância, né? A pessoa que tirou essa foto, ela estava a uma certa distância, tanto dessa menina quanto desse espelho. Então, essa é uma outra característica das imagens virtuais formadas em espelho. Dependendo do observador, a gente vai ter essa observação de que a imagem formada ela vai estar um pouquinho menor. Agora, se eu estou do lado dela, eu vou ver ali que tanto a imagem formada quanto a moça propriamente dita tem o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, as mesmas 2 dimensões, beleza? Bom, aqui nesse esquema vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou falando. Ó. Percebam que aqui tem o objeto e aqui tem o observador. Legal. Esse objeto está nessa distância aqui em relação ao espelho plano. Beleza. O que eu quis dizer quando a distância do objeto refletido, do corpo refletido, para a imagem formada no espelho vai ser a mesma, né? Então, olha só, esse objeto nessa distância vai formar uma imagem nesse espelho que vai estar também numa distância equivalente a ele. Então, é como se o observador estivesse olhando uma imagem que está ao dobro da distância do objeto em relação ao espelho, do objeto real, verdadeiro, em relação ao espelho. Portanto, o observador ele vai olhar o objeto refletido, né? No caso, a imagem virtual desse objeto refletido, em uma distância que será 2 vezes a original. Legal, pessoal? Bom, vou encerrando por aqui. Encerramos de vez a unidade 1, finalmente, tá? E agora, hora de fazer os exercícios. Façam os exercícios que estão entre as páginas 314 e 318, beleza? E aí, na próxima aula eu trago a correção dos exercícios, certo? Bom, galera, se cuidem, bom resto de semana, façam anotações caso tenha ficado alguma dúvida e façam a leitura das últimas páginas aqui da unidade 312 e 313, beleza? Qualquer coisa, a gente troca ideia no nosso plantão, tira todas as dúvidas lá, valeu? Então, um abraço para todo mundo e é nóis!